Olá, my friends. Tudo bem com vocês? Então, prosseguindo com nossos vídeos, né? Nesse vídeo vamos demonstrar aí como é que a gente faz aí, né? A passagem dos machos, né? Aí pelas placas, né? O Logopress também tem uma ferramenta bem prática, tá? Para isso. Então, no vídeo anterior, né? A gente demonstramos aí como é que coloca as placas, né? E as placas aí nas montagens corretas, né? Isso é muito importante, né? Colocar nas montagens corretas, ou seja, na parte superior, né? Na parte média e na parte inferior, né? Porque isso vai ser importante porque mais tarde, depois da ferramenta mais ou menos montada, ou totalmente montada, a gente pode fazer, né? Aqui com esse ícone aqui, uma simulação de movimento, né? Então, é muito importante que as placas estejam devidamente nas montagens corretas, né? Então, vamos prosseguir então com esse vídeo. Vamos tentar agora fazer aqui a passagem dos nossos machos aí, né? E outras coisas a mais aí, ok? Então, vamos iniciar. Uma coisa que eu vou fazer já aqui, pessoal, eu vou editar aqui, né, esse nosso bloco, ele ficou muito grande aqui, né? Então, a gente tem o bom do SolidWorks e o Logopress também, que você pode ir editando, vendo como fica melhor aí a ferramenta. Então eu vou editar aqui esse bloco aqui, né, a base. Então vou deixar ele menor um pouco, ok? Vamos colocar aqui de frente para a gente, isso sim. Eu vou fazer aqui um bloco, aqui existe um bloco da Dani, né? E para nós aqui ele tem 250 por 200, né? Então vamos tentar usar esse bloco de 200 por 250. Eu vou mudar aqui para 200, né? E aqui eu vou mudar aqui, vou deixar aqui mais ou menos mesma medida daqui na entrada, igual aqui no final. Vamos colocar aqui a medida, vamos ver aqui 70, como é que fica. Isso tá legal aqui, talvez uns 32, fica mais ou menos isso, mais ou menos assim. A gente pode até medir depois aí, mas aí tem coisa que a gente já faz no olhômetro mesmo, né? 73, vamos admitir essa medida aí, né? Fazer um blocozinho menor, mais centralizado aqui, né? E depois a gente vai ver aqui se vai caber aqui as nossas buchas de colunas, né? De guia, né? Não couber, a gente aumenta um pouco aqui na largura, né? Mas isso a gente vê depois, né? Vamos salvar isso aqui. Agora vamos fazer a passagem aí dos machos aí nessas placas, né? Como a passagem não vai estar aqui nessa peça, eu vou ocultar essa, vou ocultar essa aqui também. Deixar praticamente só o que interessa para a gente. Isso aqui para baixo, tudo bem, né? Isso. Tá ótimo, assim já dá para a gente ver. Então aqui, por exemplo, esse macho grande, por exemplo, aqui a gente tem aqui essa ferramenta aqui, né? Form punch, né? Form die insert, né? Não, mas não seria essa. Esse push mount, né? Montagem aí do punçal. A gente clica aqui, né? Então ele vai aparecer aqui, né? Para a gente escolher o macho, né? Vamos escolher então esse. Vamos escolher logo esse grande aqui. A gente pode escolher vários de cada vez, mas vamos fazer aqui. Vamos escolher esse, né? Tá vendo? Que ele vai falar a cor que ele vai manter aqui. Eu vou manter mais ou menos aquela mesma cor lá que ele está. Né? E aqui ele pede algumas coisas aqui, ó, placa porta-punção, né? Então a gente vai escolher essa aqui, ó, placa porta-punção, né? E ele automaticamente, você vê, ele já começa a reconhecer todas as placas que tem abaixo aí, né? Então, conheceu essa placa porta-punção. Aqui geralmente eu dou uma folga aqui de 4 centésimos aqui por lado no porta-punção, né? Aí ele passa pela placa, essa placa aqui, pela placa que tem 24 aqui de espessura, né? Que está abaixo aqui
da placa porta-punção, essa aqui geralmente eu deixo exato aqui a medida, né? Ele já também identificou a placa 16,5, que é essa placa, tá vendo? Ele até mostra a cor aqui, né? E a placa pisadora, né? Aqui também, né? Vou deixar aqui, não deixar folga nenhuma, né? E ele já encontrou a matriz também, tá vendo? A parte vermelha, né? E é isso aí. Então, aqui tem uma coisa legal também, a gente pode escolher uma cor aqui, essa cor que fica na cavidade, né? Depois de furado. Eu vou colocar aqui, já está nessa cor aqui magenta, eu vou escolher aqui para essa placa também, a placa pisadora também, eu vou deixar também essa mesma cor, né? Na matriz também já está. Aqui na matriz, ele tem aqui a parte reta, né, da matriz, né? Seria a vida da matriz, né? A espessura de 1,5, vamos deixar 3 mesmo. E aqui ele quer a folga, né? A folga aqui a gente vai dar aqui 1/10 de folga, né? 1/10 de folga, né? Macho matriz, né? E por enquanto na matriz é isso. Ela vai estar com 3, né? Que é aquela parte reta da matriz, né? Que chamamos aqui de vida da matriz, né? Depois vai sair com um ângulo de 1,5, né? Para a caída dos retalhos. Na placa de baixo aqui, né? Ele está aqui com a base, né? Essa aqui ele tem uma folga aqui no contorno aqui de 2 milímetros. Só colocar aqui a mesma cor aqui de saída. Eu acho que 2 milímetros é muito. Vamos colocar 1 milímetro aqui de folga no contorno. Depois a gente pode editar isso também, né? Ok? Então seria isso, né? E vamos aceitar isso aqui, né? Ele quer saber se a gente vai colocar parafuso aqui, né, nas placas. Por enquanto não, vamos deixar assim por enquanto, né? Vamos aceitar isso aqui, né? Ele vai fazer aí toda a passagem aí, né? E as cavidades aí nessas placas, né? Pronto, já deve ter feito aí, né? Por exemplo, vou abrir essa placa aqui, ó, né? Particular, você vê que ela já está furada, tá vendo? A passagem do macho já foi feito aí, né? Eu vou sair dessa aqui, eu não vou salvar agora, né? Vou só manter aqui. Vamos para essa placa de baixo, né? E a placa de baixo, também já está aí, né? Tá vendo aquela cor magenta? Ela fica aqui na cavidade, né? Entendeu? Só para diferenciar um pouco aí do resto da cor da peça aí, né? Então também já está furada, né? Por isso que foi bem prático, né? Eu não vou salvar por enquanto. Vou só manter aqui. Vamos aqui então na nossa guia de aço, no pisador, né? Tá aqui, gente. Tá aí. Aqui dá para vocês verem, né? Eu lembro que lá no esboço, né, que a gente fizemos da régua, a gente abrimos lá aquele alívio, exatamente isso aqui, né? Para reforçar aqui, né? Eu acho que até esse lado aqui a gente podia até reforçar mais aqui, né? Um pouquinho mais aqui, né? A gente pode editar lá. Esse lado, como ele já inclina para o lado aqui, ele já fica forte, já está aqui essa parte mais arredondada aqui, então aqui a gente não vai ter problema. Mas essa aqui que é tudo reto, né? Talvez a gente crescer aqui um pouquinho aqui, uns 2, 3 milímetros ali para reforçar, né? Mas você verifica que a passagem já está aí, né? Só sair aqui, não vamos chamar agora por enquanto, né? Vamos só manter e vamos para a nossa matriz agora. Vou criar a matriz aqui, ó. Tá aí, ó. Você vê que ele já fez aquele 3 milímetros, né? Que é a parte reta, né? Que é a vida da matriz aí. E do restante ele saiu com aquele ângulo, né? Um ângulo de 1,5 graus. Vocês verificar até aqui, olhando por cima aqui, né? Você aqui na parte tracejada, você vê que ele já fez aquela saída lá, ó. Tá vendo? Em todo o contorno da peça. Você vê que ele é bem prático para isso, né? Ok, pessoal? Então ele já fez a saída aí. Eu vou fechar aqui também, não vou salvar por enquanto. Eu vou só manter do jeito que está. Você vê que até aqui no nosso bloco aqui, na nossa base, né? Ele também já fez a saída. Tá vendo? Essa saída está aquele 1 milímetro aqui que a gente colocamos no contorno, né? Se depois não quiser fazer assim, a gente pode chegar aqui e editar. De repente vem aqui com essa aqui, sei lá, a gente pode mudar esse perfil aqui
Eu deixar assim mesmo também, né? Então vou fechar aqui, né? Não vamos salvar, ok? Vou só manter aqui, tá? Ok? Então esse já fizemos a furação. Vamos agora para o outro aqui, para a faca de avó. Esse macho aqui, gente, ele tem, é que eu falei para vocês, eu não fiz lá, mas ele tem que descer escorado, né? Então, na realidade, esse macho aqui vai ter que ter aquela escora aqui nas costas dele. Então, a gente pode ir lá no estudo da tira lá e fazer isso lá, se a gente quiser, você entendeu? A gente pode vir aqui, ó, nosso estudo da tira aqui, abrir esse estudo, né? Lembra aquele estudo B? A gente pode fazer aqui no macho aqui, né? Essa entrada. Ele já tem aqui umas ferramentas legais que dá para fazer esse tipo de escora, né? É isso aqui, ó, escora, pedestal, tal. Então a gente pode vir por aqui, né? Tá vendo? Ele até mostra aí, né? Mais ou menos as dimensões, né? Então ele até aqui dá um clique nas costas do macho, como está indicando aqui pela essa seta. Então a gente indica aqui, vamos dar um clique aqui nas costas do nosso macho. Isso. Ele vai começar a mostrar, tá vendo? Ele já começou a desenhar aqui, ó, né? Isso aqui está muito grande para a gente vai começar aqui a editar aqui essas medidas aqui. A largura W, né? Por exemplo, podia ser uns 6 milímetros, né? 6, a gente vai olhando, né? Esse raio, a altura, né? A altura H, que é essa altura aqui, vamos colocar 6 também, só para ver como é que vai ficar, né? Para servir de escora para o nosso corte aí. O raio, esse raio interno aqui, 3, vamos colocar um raio aí de 1 milímetro, né? Vê que ele vai atualizando ali, ó, tá vendo? Aqui já estaria bom pra gente, né? Porque esse raio aqui está depois da tira, né? A tira vai passar por aqui e não vai pegar na peça, né? Então, e esse ângulo também está muito... Aqui vamos colocar um chanfre de 3, vamos colocar um ângulo de 15 graus só aqui. Isso, uma coisa assim, né? Então ele desce escorado, esse macho, né? Vai descer escorado lá na régua, na matriz, né? Para quando ele cortar, ele não correr para trás aí, não ter aquela força tendendo a empurrar ele, né? Aqui para o lado direito aqui, né? Que eu estou indicando para vocês aqui, né? Então ele vai descer guiadinho aí, né? Eu acho que assim tá bom. Ele vai chegar, vai entrar antes ali na peça, eu acho que assim tá bom. Vamos aceitar ele, né? Isso, aceitamos aqui. Vamos salvar aqui, né? Podemos até fechar esse estudo agora por enquanto, né? Salvar ele. Isso, você vê que ele já atualizou aqui, ó. Tá vendo? Dá para ver ali, ó, que ele tem a saliência ali, que é o que vai deixar escorado ali, né? Ok, pessoal? Então é isso aí. Agora vamos fazer essa passagem também desse macho aqui pelas nossas placas, né? Então aqui push mount, né? Vou fazer no anterior. Vamos escolher aqui o nosso macho, né? Que é esse aqui. Aquela cor aqui, ele devia ficar direto a cor ali, mas ele não ficou. Vamos colocar aqui aquela nossa cor aqui. Isso. Então escolher o porta-punção, né? E automaticamente ele já identifica todas as placas aí que ele tem que ele vai passar, né? Entendeu? Então aqui é a mesma coisa, no porta-punção vamos deixar aí 4 centésimos de folga para o lado, a cor já está certa. Aqui nessa guia aqui não deixar folga nenhuma, né? Na placa pisadora que é o verde também não. A nossa matriz já ficou ali, né? 1/10 de folga por 3, perfeito. Né? E na parte de baixo também aquele contorno de 1 milímetro aí por volta. Né? Então vamos aceitar isso. Né? Acho que aqui está bom para nós, vamos aceitar. Então ele vai fazendo aí esse trabalho aí, vai abrindo todas essas cavidades aí, né? Em todas essas placas. Né? Ele deu aqui um erro aqui, possibilidade de corte. Vamos ver o que aconteceu isso aqui. Mas vamos ver aqui que placa que deu esse problema. Então, se a gente abrir então a placa porta-punção, né? Tá vendo? Já está aberto aí a cavidade. Perfeito? Vou fechar, não vou salvar, vou só manter aqui. Uma placa ele deu um erro, a gente vai descobrir já qual que foi. A gente edita lá particularmente a placa. Vamos abrir essa aqui, né? Também já está feito aí, né? Já abriu a cavidade, né? Vou salvar, só manter aqui.
Pode ser que seja, o problema pode ser que seja aqui, porque aqui a gente já tinha feito o detalhamento. Vamos abrir essa aqui primeiro? Tá. Então, como a gente já tinha feito aqui o corte, né, aqui do macho, aqui lá no nosso no esboço do pisador, né? Então, acho que esse corte aqui, então aqui ele não fez nada aqui, nem abriu aqui porque ela não passa, ele já passa por aqui, mas não tinha material, ele nem indicou aqui o passagem, ok? Então, fechamos aqui, ok? Vamos para a matriz, né? A matriz aqui, está aí feito também, né? Como eu falei para vocês, né? Estão aqui ali o 3 milímetros, né? Depois sai com outro. Aqui, nesse caso aqui, a gente vai talvez editar aqui as costas, né? Porque ele deu uma folga aqui, né? Em relação ao macho, né? E você lembra que eu falei para vocês que aquela escora, né? Que a gente fizemos no macho, ele vai ter que descer escorado aqui nessa parte. Então, essa aqui, a gente vai ter que editar aqui, né? Vamos fazer um décimo ela de volta aqui para ela descer escorando no macho. A gente vai fazer isso aí logo em seguida. Então, vou fechar isso aqui. Não vou salvar, né? Só manter aqui, né? Pode ser que aqui tenha dado algum problema aqui, ó. Vamos abrir aqui, ó. Não, ele abriu aqui. Mas é o que eu falo para vocês. Aqui a gente pode até editar. Aqui, como aqui é a base, não precisa ter esse perfil aqui. Ele pode ser direto, né? Pode ser direto. Mas isso aí a gente edita depois. Só para, né? Pode editar, ou se vocês quiserem, deixem assim mesmo. Mas talvez seja mais fácil na usinagem fazer direto, né? A gente pode editar isso aí depois. Ok, pessoal? Vou fechar isso aqui. Vou manter aqui, né? Então, quer dizer, esses dois machos já foi furado aí nas placas. Eu vou abrir essa régua aqui, só para ver se aconteceu alguma coisa aqui nessa régua. Não, aqui não teve nada, né? Porque o macho vai passar por aqui, né? Outra coisa, pessoal, falando nessa régua, vocês lembram que naquele vídeo anterior eu coloquei esse rebaixo aqui, que é a passagem da tira, com 5 milímetros. Vamos identificar ele aqui, é isso? Esse rebaixo aqui, né? Então eu vou mudar esse rebaixo. A nossa tira tem 1,5 de espessura. Então 5 está muita coisa aí. De repente pode ficar lá no final, quando o operador passar uma tira interior, sei lá, pode ficar algum pedaço da tira lá no final, né? E depois ele vai iniciar com outra tira, pode encontrar a tira, um pedaço da tira. É muito difícil de acontecer, né? A gente precisa se precaver contra qualquer situação, né? Então, aqui eu tinha deixado esse rebaixo aqui, ó, com 5 milímetros, né? Tá aqui. Eu vou fazer o seguinte, a nossa espessura é 1,5 da chapa, então 2 chapas daria 3 milímetros. Eu vou colocar aqui 2,5 só, tá? Ou seja, é impossível do operador colocar 2 chapas aí, né? Adentrar com 2 chapas pela ferramenta. Vou colocar aqui 2,5, tá? Isso. E este rebaixo aqui também, 2,5 também. Ok, pessoal? Isso. Aí ficamos mais seguros que o operador não vai conseguir, né, colocar 2 chapas aí dentro da ferramenta, né? Vou fechar isso aqui, salvar. Vou abrir também essa daqui, tá? É a mesma coisa também aqui. Vamos fazer aqui 2,5, né? Ok. Tá aí. Mais seguro assim. A gente tem que evitar tudo, né? Vamos só salvar isso aqui. Ok, então aqui ficou, tá vendo? Você pode ver que ficou aqui, ele não consegue adentrar com 2 chapas aqui dentro, né? Impossível de, né? Tá com 1,5 de espessura, né? O alívio que a gente não colocou com 2,5, então é impossível enfiar 2 espessuras aí para dentro. Ok, pessoal? É isso aí. Agora a gente vai ter que fazer ali para o macho redondo, né? Eles vão ter que fazer também a passagem dele também aí. Ok? É que a gente vai fazer agora. Ok? Então, pessoal, então vamos fazer a passagem então
agora do punção redondo aí. O punção redondo é um pouco diferente, tá? Ele não vai ali pelo push mount. Então a gente vai aqui no Standard Componente, né? A livraria aqui, né? Ó, Standard Component Library, né? E escolhemos aqui então, né? O nosso tipo de macho que a gente vai fazer ali. E tem dois tipos, né? De um lado aqui, do lado esquerdo está o de cabeça redonda aqui, normal, e do lado de cá aquele que tem a cabeça chanfrada, né? Então vamos escolher esse aqui. O nosso modelo vai ser esse aqui, ó, né? Okay? Então se a gente identificar aqui o macho, né? O nosso punção, ó, cliquei nele, ele já dá aqui alguns dados aqui dele aqui, ó, né? Eu vou colocar aqui a placa, que é onde vai a cabeça dele, ele pede aqui, né? Então a gente coloca aqui o nosso porta-punção. Okay? Aqui ele já consegue definir aqui, ele sabe que ele já identificou que o furo da nossa chapa é 8.15, né? Então ele está colocando aqui um macho de 8, mas vamos escolher aqui um de 9 milímetros aqui. Isso, escolheu de 9, né? Então ele vai ter dois corpos ali, né? O de 8.15 é o que vai fazer o furo propriamente dito, né? Então precisamos escolher também esse comprimento aqui. Vamos colocar esse comprimento aqui, a tira é 1,5, ela entra mais 2 na chapa, né? Daria 3,5. Vamos colocar 6 milímetros, vai? 7 milímetros, ok. Então ele vai fazer aqui uma transição, né? Do diâmetro de 8,15 para o diâmetro de 9, aqui com comprimento de 7. Né? Aqui, agora vamos descendo, vamos ver que ele pede mais aqui, ó, a placa pisadora, né? Vou clicar aqui, vamos identificar a nossa placa aqui, que é essa, né? E a nossa matriz também, die plate, matriz. Vai, né? E ele faz algumas coisas, ele começa a já dar aí uma... nós vamos por aqui mesmo. Então, se a gente vir aqui, é a porta-punção, né? Está falando ali que a passagem vai ser 9, né? Lá em cima ele tem aquele chanfro, né, de 60 graus. O L1 aqui, por enquanto eu vou colocar 0, depois a gente edita isso aqui. Né? Eu vou deixar também essas passagens aqui, também tudo nessa cor magenta. Isso. Né? Então isso aqui vale para o porta-punção. Para essa outra placa aqui, é só clicar aqui, ó, né? É a placa pisadora. Então essa não vamos fazer esse furo assim, né? Vamos fazer um furo direto. Né? Bom, já identifica aqui o diâmetro do macho, lá que vai ser 9, né? Então já faz com 9 aí, direto. Né? E a nossa matriz, né? Matriz ele já deu algumas medidas ali, eu vou mudar também essa cor aqui para essa. Né? Deu aqui que a vida aqui, o L1 é 3, né? Vai sair com 1,5. Só aqui que a gente vai colocar nossa folga aqui, que é 1/10 por lado, tá? Ponto 1. Ok? Olha lá. Ele já adicionou aqui a folga, né? Nós foram 8,15, né? 8,15, 8,05, nem lembro mais. 8,15. A folga aqui de 1/10 por lado, 8,25. Isso mesmo, é isso, de 8,15, a folga é isso mesmo, 1/10 por lado, perfeito. Né? Na verdade, devia dar 8,35 aqui. Né? O nossa posição é um pouquinho, 8,35, tá? 1/10 por lado. Ele deu total, a gente verifica direitinho ali, mas é isso mesmo, a gente confere lá. Né? E aqui ele está pedindo aqui, ó, né? E tem outras placas que vai ter também a passagem do macho, outras placas aqui, ó. Ficamos aqui e a gente sabe que essa placa aqui também vai ter que ter a passagem. Olha, a gente identifica, né, como 9, que é o diâmetro do corpo do macho, né? Vamos só mudar essa cor aqui. E a gente vai ter a passagem também aqui na nossa base, né? Então vamos colocar aqui nossa base também. Nossa base vamos colocar aqui também. Então vamos colocar aqui um furo de 10 milímetros. Vamos colocar também aquela nossa cor aqui, ok?
vocês verificarem aqui, ele já fez aqui, ó, um esboço lá, tá vendo? O furo, né, que é 8,15, né? Aí ele tem a transição aqui por, né, por diâmetro de 9 no corpo, ele fala aquela transição com raio, né? E aqui tem a folga na matriz, né, a saída, e embaixo tem a saída do retalho. Então é isso aí, né? É exatamente isso aí. Verificar aqui. Aqui depois a gente pode vir aqui e acertar aquele ângulo aqui direitinho aqui da peça. Vou aceitar isso, tá? Vou aceitar. Tá vendo que ele já pôs um ponto aqui no furo? Ele já identificou pelo estudo da tira que o local é esse. Então não precisamos nem acrescentar o ponto aí. É só aceitar, né? Então ele já vai fazer aí essa furação aí. Ok, pessoal? Então tá aí. Tá furado, né? O macho tá lá, tá vendo? Né? Então se a gente abrir essa placa aqui, ó, já tem a furação aí, tá vendo? Do macho com 9. Vocês medirem aqui, né? Vamos medir aqui, ó. Diâmetro com 9, ok? Né? Perfeito. Vou fechar aqui. Não vou salvar por enquanto, né? Vou só manter. Vê que ele já furou, ele passou todas as placas. Vamos abrir essa daqui, que é a placa porta-pisador, também está furada aí com diâmetro de medir aqui, ó. Diâmetro de 9, ok? Está correto também, né? Vou fechar aqui. Vamos aqui para o pisador, né? O pisador também já furado, né? Pode medir aqui, tem que estar com 9, né? Que é a medida correta. 9, né? Perfeito. Furado nosso pisador aí. Não vamos salvar, é só manter aqui. Vamos para a matriz. Vê que a matriz também já está furada, né? Aqui eu falei que a gente colocamos 1/10 de folga a cada lado, né? O nosso furo na peça é 8,15, então aqui tem que ter 9,35, né? E dá medir aqui. É 8,4, ele arredondou aí. Mas a gente pode verificar aqui o que aconteceu aqui na nossa folga, ou podemos editar aqui mesmo, né? Também, né? Podemos editar aqui dentro. Né? A gente pode vir aqui, né? O perfil, a gente pode editar aqui, aqui já está 8,35, o que ele fez aqui, está 8,35, vamos verificar. Ele está com 8,35, está certo. Ele deve ter arredondado ali na nossa medida. É 8,35, tá certo, pessoal. Então tá certinho, tá? É uma medida arredondada ali, precisamos colocar mais casa ali para ele achar a medida, tá? Então tá feito aqui. A gente não acertou a cor lá, então acontece isso. Mas aí a gente pode colocar a cor magenta aqui, se a gente quiser. Né? Aqui também já está furado, tá? Não vamos salvar, vamos só manter aqui, né? E a nossa base também já está furada também, ó. Né? O nosso furo de, acho que 10 milímetros ficou aqui, né? Que é o alívio para a saída do retalho, é isso mesmo, né? Então está furado também. Então, perceberam então como que é fácil aí, fazer as passagens também, é bem prático, né? Entendeu, pessoal? Então, esse vídeo aqui foi mais para explicar isso mesmo. Tem outra coisa que a gente pode fazer aqui já, né? Então, vamos colocar aqui as nossas peças que nós ocultamos aqui. Daqui, tem mais peças ocultas aqui, né? Nosso apoio da tira, vamos soltar ele aqui, né? Isso é na parte inferior. Na parte superior, temos aqui a nossa placa, a placa de choque, né? Nosso porta-punção. Aqui, agora, do jeito que está, a gente pode fazer mais ou menos uma simulação aí de abertura da ferramenta. Entendeu? A gente pode já fazer alguma coisa aí, né?
a gente pode fazer aí uma simulação. A gente pode entrar aqui nesse ícone aqui, ó. Aqui ele pede alguma coisa aqui, ó. Fala que é o curso, né? É o curso da prensa aí, né? Vou colocar aqui 70 milímetros, né? Esse aqui ele tem o curso do... aqui é o curso do pisador, né? Coloca o nosso curso do pisador aí. Digamos que ele vai ter aí uma medida de... vamos colocar aí... A espessura é 1,5, né? Atravessou a espessura 1,5 mais 2, ele entra na matriz da TD. Vamos colocar aqui um curso de 7 milímetros aqui, né? Esse aqui é levantador de tira. Como a nossa tira não vai levantar ali praticamente nada, vamos deixar isso aqui zero, não tem levantador, né? Então a gente pode vir aqui, né? Vou colocar aqui, ó. E tentar demonstrar isso aí, como é que vai ficar. Você dá um play, ó, tá vendo? Já começa a ter aí, ó, movimento, ó, ela pisou, ó, desceu, entendeu? Então a gente começa a ter, ó. Por isso que eu falei para vocês que é importante lá na montagem das placas, né? Ó, ela está montada corretamente nas suas respectivas montagens. E aí você vê que funciona, entendeu? Você vê até a peça caindo também, dá para enxergar bem a movimentação da tira dentro da ferramenta, né? Isso é importante aí, né? Eu acho que tá bom com esse curso aí, a gente pode até dar uma viradinha aqui, principalmente no macho reto aqui. Né? A gente pode até dar uma olhada aqui. Podemos diminuir isso aqui, essa velocidade aqui. Vamos dar um stop, vamos diminuir aqui. A gente pode colocar aqui, ó, o nosso curso do pisador é 7 milímetros. Podemos colocar esse 7 aqui direto. Ele vai abrir, ó, tá vendo? Tá bom, né? Você vê que o macho tá aqui dentro da guia ainda, né? Dá para ver ali, né? E tá de bom tamanho aí. O curso 7 não precisamos mais do que isso, não, né? Pode ver os machos, ver que o macho ali, ele já está escorado praticamente. Esse aqui ele já escorou, né? Ali na matriz, né? Para cortar. Eu acho que tá bom assim, né? Isso de 7, tá vendo? Aqui a parte aqui, essa parte, porque a gente tem aqui a parte que é reduzida aqui, né? O diâmetro aqui do pisador, ele tá com 9, mas você vê que o 9 ele tá guiado aqui dentro do pisador ainda. Então acho que tá bom assim, gente. Ok? E tá bom assim, ok? Então você vê como é que é importante lá ter as placas na sua devida montagem. Aí você consegue fazer essa simulação, né? No curso de 70, né, quando a peça tiver toda, a ferramenta estiver toda aberta, né? Então a gente vai estar aqui nessa posição. Talvez seja até muito, né? Pode ser a ferramenta tem um curso menor aí, né? Então aqui podemos colocar aqui um curso de 50 milímetros, uma maquininha pequena tem um curso de 50 milímetros, né? Então a gente colocar os 50 aqui, né? Acho que tá bom demais, né? Aqui a gente vai ter a guia, né? Os pinos aqui para guiar, as buchas de pino da ferramenta, né? Aquela bucha de coluna do bloco, né? E vamos ter aqui também interna, vamos ter também aqui a nossa bucha aqui, de coluna, né? É isso aí. Curso de 7. Eu acho que está até. Vou ter um curso menor aqui, né? Uma máquina menorzinha, com os cursos aí de uns 40 milímetros só, subida. Né? Quando a gente colocar aqui o 7, né? 7, né? Dá para ver direitinho aí. Por exemplo, se a gente colocar um curso de 10, você vê que o pisador já começa a subir. Né? Ó. Já subiu um pouco, né? Tá vendo? Aí ele já, né, a partir de 7, né, ele já encostou o limitador que a gente vai ainda colocar na ferramenta, né? E a partir daqui ele sobe junto com a ferramenta, né? A gente colocar o curso aqui então de 40, o curso máximo, a gente vai estar dessa forma, né? Tem as colunas ali, e é isso aí. Ok, pessoal? A gente pode soltar no play,
Você tem uma noção aí, ó, do funcionamento. Tira, vai, tá vendo? Corta ali. A gente pode até também aqui, ó, colocar só, ver só a parte de baixo, ó. Né? Você consegue ver a tira se movimentando, né, ali dentro da ferramenta, né? Consegue enxergar aqui, ó. Olha lá. Vai vir, né? Cortou ali, ela vem, bate aqui no encosto da tira, né? Ó, né, para dar o passo, faz o furo, né? Corre. Aqui faz aquele corte, o macho desce, faz o corte aí, né? Né? Então a gente podemos colocar aqui só também a parte média, ó, tá vendo? Pisador, né? Ok. Pode virar assim um pouco, né? Ó, né? Ok. Você pode colocar aqui também a parte superior, né? A superior inferior e superior, né? Ó, enxergar também, né? A parte superior e inferior, ó, né? Agora não tem a parte média aqui, ó. Então o macho desce, que eu falei para vocês, né? Ó. Então a intenção é que esse macho desse escorado aqui, né? Ó, aquele ângulo vai favorecer. Depois vamos fazer também um ângulo aqui na parte da régua, né? Então ele desce escoradinho ali, ó. Ele escorou, antes de cortar, ele está escorado. É importante também aí para não dar aquela rebarba aí dentro, né? Ó, a gente pode ver aqui, ó, essa parte inferior já vimos, a parte média e a parte superior, ó, né? Aí, você consegue girar e enxergar isso, ó, né? Tem o corte, né? Ó, desce lá, ele escora a parte traseira lá atrás, o macho vem e corta aqui. Perfeito, pessoal? É isso aí, né? Ok? O mais que a gente pode ver aqui, aqui seria tudo, né? Aqui só atira, né? Isso aqui já é a parte média, né? Parte média com a parte inferior, né? Ok, né? A parte superior, ó, para enxergar bem aqui o corte, né? Ó. Eu vou até parar aqui para vocês verem, que eu falei para vocês aqui. Esse macho desce encostado na matriz, né? Desce encostadinho na matriz antes de cortar. A gente colocar aqui os 7 milímetros, né? Ó. Né? O pisador vem, pisou ali, ele já está aqui, já entrou na matriz, né? Então, na hora que chegar a face de corte mesmo para cortar a chapa, aqui está escorado. É isso aí. Fazendo assim, pessoal, a ferramenta funciona direitinho, não tem nenhuma surpresa desagradável aí, ok? Então, isso aí, para mostrar isso aí. Ok? Então, por enquanto, esse vídeo vai ficar por aqui, vai ficando por aqui. Mas a passagem aí dos machos aí pelas placas, né? E essa simulação de movimento. Ok, pessoal? Então, vou ficando por aqui com esse vídeo, né? Peço a vocês aí a gentileza, sempre dar aquele like, né? Para motivar a gente para fazer esses trabalhos, né? E pedir para vocês que se inscrevam aí também no canal, aí, ok? Então, por enquanto é só e até mais.